A graça e a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito foi direcionado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos orientou a lermos o livro de Salmos, todo o livro de Salmos. E o livro de Salmos é formado por 150 salmos. Cada salmo foi escrito por um autor diferente. Tem muitos salmos que foram escritos pelo rei Davi. Tem alguns salmos que foram escritos pelos filhos de Coré. Coré era um levita, que você pode encontrar a história dele no Antigo Testamento, bem no começo, no livro de Números, no capítulo 16. Os descendentes de Coré foram responsáveis pelo louvor no templo. E eles escreveram o Salmo 42 até o Salmo 49, e depois eles escreveram o Salmo 84 até 84, 85 e 87. E o 80 esses salmos que eles escreveram. Então hoje nós vamos meditar no Salmo 45. Você está vendo aqui no topo Salmos capítulo 45, mas como eu tenho falado em cada vídeo, o livro de Salmos no plural, quando eu falo Salmos no plural, eu estou fazendo referência ao livro de Salmos. Salmos no plural se refere à reunião de todos os 150 salmos. Quando eu quero falar de um salmo, eu falo no singular. Então, o correto é falar Salmo 45. Uma segunda observação é que o livro de Salmos não tem capítulos, porque cada salmo é independente. Se eu ler o Salmo 44, ele não tem relação nenhuma com o Salmo 45. Se eu ler o Salmo 46, ele não tem relação nenhuma com o Salmo 45. Então, ao contrário de outros livros da Bíblia, em que os livros são divididos por capítulos, porque se você ler o capítulo anterior, o capítulo seguinte é uma continuação dele, e existe uma sequência, o livro de Salmos não é assim. Cada salmo foi escrito por um autor, e ele é uma composição única. Cada salmo é um escrito que o seu autor escreveu para falar a respeito do que ele estava sentindo naquele momento, no seu relacionamento com Deus. Então tem salmos que falam a respeito de pecados, como por exemplo o Salmo 51 e o Salmo 73. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi. Ele se arrependeu porque ele cometeu um adultério e um homicídio. Ele adulterou com Batseba e mandou matar Urias, que era o marido dela. Então no Salmo 51 ele reconhece e se arrepende, e ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito que seja um espírito reto. Então o Salmo 51, ele é um salmo que foi escrito para mostrar que podemos nos arrepender dos erros que cometemos e que podemos pedir a Deus para que Ele coloque em nós um coração puro e um coração reto. Essa é a mensagem do Salmo 51. Se você pecou, você pode, mesmo que você tenha cometido um adultério e até matado alguém, Deus pode perdoar você se você se arrepender. O Salmo 73, Asaf. Quem foi Asaf? Ele era um líder de louvor no tempo do rei Davi. Ele era responsável pelo louvor a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 45, que foi escrito pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré eram responsáveis por um grupo de louvor, e Asaf e os seus descendentes eram outro grupo de louvor, que também adoravam a Deus no templo. Então Asaf escreveu o Salmo 73, onde ele confessa que ele olhou para o homem ímpio e ele sentiu inveja no coração. Se você abrir o Salmo 73, ele fala assim: Eu olhei
para o ímpio e vi que eles estão vestidos do orgulho como se fosse um colar. Eles andam de cabeça erguida e parece que nada de mal lhes acontece. Então, por um momento, eu quase resvalei, ou seja, quase ele desviou. Mas ele diz assim no Salmo 73, até que eu entrei no templo e então entendi que o ímpio logo já não é mais e logo ele passa. Então eu entendi que adorar ao Senhor está acima de tudo. Nesse Salmo 73, o que ele mostra? Que nós, como seres humanos, muitas vezes caímos na tentação de olhar para o vizinho e pensar que a grama do vizinho é mais verde, de pensar que o vizinho é mais feliz, que o vizinho tem um carro melhor, uma casa melhor, e ele até pode ter um carro melhor e uma casa melhor, mas você não sabe qual é a verdadeira vida que o seu vizinho leva. Quanto esforço ele fez para conquistar aquilo. E se ele não honra a Deus, não pensa em Deus e se dedica exclusivamente a colher riquezas e você olha para ele com inveja, então você está se esquecendo do principal, que você tem a salvação. E o Salmo 73, quando nós lemos ele e Asaf confessa o seu pecado e percebe a importância de Deus, nós lembramos, é verdade, às vezes eu estou caindo nesse pecado. No Salmo 37, no versículo 1, está escrito assim, não tenha inveja do ímpio que prospera nos seus caminhos, porque cedo serão ceifados. Lá no Salmo 37, o Salmo 37 foi escrito pelo rei Davi. Ele fala assim, faça o bem, habite na terra, e Deus abençoará os seus caminhos. No versículo 4 do Salmo 37 está escrito assim, deleita-te nos caminhos do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Então, se você sentir prazer em Deus e colocá-lo acima de tudo, Deus vai dar aquilo que você precisa. Não significa que você vai ter tudo no tempo que você quer, porque Deus, em momentos, prova a nossa fé, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito que há tempo para todo propósito debaixo do céu, enquanto estivermos aqui na terra. Existe o tempo de nascer e existe o tempo de morrer. Todos nós vamos perder o nosso pai, a nossa mãe, às vezes algum outro familiar, porque a morte existe na Terra, então todos nós, de alguma maneira, passamos por decepções e frustrações na vida. Não tem como escapar de você presenciar a morte dos seus pais. Às vezes, um filho ou uma filha pode morrer antes por causa de um acidente, por causa de uma doença, e em todas essas circunstâncias, Deus permite que elas venham sobre os cristãos também, para que nós possamos entender que acima de todas as coisas nós temos um Deus que nos dá força para vencer todos os tipos de desafios. Então, o livro de Salmos, ele nos traz essa riqueza. Ele começa com o Salmo 1, falando que bem-aventurado é o varão, é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, da pessoa que escolhe bem com quem anda e se desvia do caminho do mal, porque essa pessoa será como uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. Você sabe que uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, ela recebe água abundante, e nós lembramos que Jesus disse que Ele é a água da vida, e quando nós temos água abundante, nós podemos frutificar. Na estação própria, nós produzimos os nossos frutos e podemos prosperar. Assim como a metáfora, a comparação de uma árvore que está plantada a ribeiros de águas, que simboliza a pessoa que está perto de Jesus, que é a água da vida e frutifica no tempo certo,
o Salmo 1 conclui que o justo será bem-sucedido, mas os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha, ou seja, eles vão ser como a moinha que vai sem direção, sem rota, sem rumo, perdidos nessa vida. E o Salmo 150, que é o último salmo, termina dizendo: louvai ao Senhor, todos os povos, louvai-o com instrumentos, louvai-o com todas as vozes, com aplausos, louvai-o em todo o tempo. Então o livro de Salmos ele começa trazendo uma orientação. Siga a Deus e não siga o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios leva para uma vida sem direção. E no final de tudo, você deve louvar a Deus. Entre o Salmo 1 e o Salmo 150, nós vamos passando por vários salmos que vão revelando cada dia uma lição para vencermos os desafios da vida. O 51 e o 73, como nós falamos, mostra que podemos cair no erro de adulterar e até matar alguém, como Davi, que confessou o pecado no Salmo 51. Mas Deus, ele está pronto para nos perdoar quando nos arrependemos e nos salvar. E nós também podemos cair no pecado da inveja, como Asaf caiu. E Asaf era líder de louvor no templo. Então, você pode ser uma pessoa que já segue a Jesus 20, 30 anos e pode, muitas vezes, até dentro da igreja, estar com alguma inveja de alguém que conseguiu alguma coisa que você esperava e que não deu na sua vida. Muitas vezes, nós podemos cair nesse pecado. Mas o Salmo 73 mostra que podemos nos arrepender e dizer: Jesus, me ajuda. Podemos pedir a Deus que limpe o nosso coração. O importante é guardar a sinceridade. É você ser transparente com Deus. É você ser sempre verdadeiro, para que Deus possa perdoar os pecados e você avançar. Lá em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, está escrito que aquele que esconde o seu pecado, ele não prospera, mas aquele que confessa e se arrepende é aquele que prospera. Confesse os seus pecados e você vai prosperar. Essa é só uma introdução, nos mostra a importância da leitura dos Salmos. Um outro salmo, que é o Salmo 90, foi escrito por Moisés. Veja que Moisés viveu muitos anos antes de Davi, mas o salmo que ele escreveu está na posição de número 90. O salmo de número 90 fala sobre que foi escrito por Moisés, fala sobre a brevidade da vida. E lá ele fala assim: a nossa vida dura, em média, 70 anos. E alguns, pela sua robustez, chegam até os 80. Mas a grande maioria desses últimos anos é de cansaço e enfado. Então Moisés faz um pedido. No versículo 12 do Salmo 90 está escrito assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então Moisés está dizendo: me ensina a contar o dia de hoje para receber sabedoria, e cada dia receber mais sabedoria, até o meu coração se tornar um coração que é sábio, que toma as decisões corretas, para que a minha vida seja boa dia após dia, que eu não retroceda, que eu não seja tolo, que eu gaste a minha vida com bobagens, com tolices. Ele faz esse pedido a Deus. Então o Salmo 90, ele nos mostra que nós podemos usar os salmos como nossas orações. Nós podemos orar o Salmo 90, dizer assim: Senhor, eu não tenho sabedoria, me dá sabedoria, me ensina a receber a sabedoria. Existem salmos em que os autores estavam tristes. Por exemplo, o Salmo 3, Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Veja que Davi viveu muito tempo depois de Moisés, mas o Salmo 3, de número 3, logo no começo do livro de Salmos, foi escrito pelo rei Davi. E o Salmo 90 foi escrito por Moisés.
Então nós vemos que o livro de Salmos, o que eu estou querendo dizer é que isso é mais uma prova de que o livro de Salmos não tem capítulos. Você vê que o salmo que foi escrito por Moisés está lá no final, quase no final dos salmos, na posição de número 90, e o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5, o Salmo 6, o Salmo 7, o Salmo 13, o Salmo 37 foram escritos por Davi. Então, os primeiros salmos foram escritos por Davi, que viveu muito tempo depois. Então, não tem organização de capítulos no livro de Salmos. Agora, no Salmo 3, voltando para o Salmo 3, Davi está falando a respeito de como ele está cercado pelos seus inimigos e como ele espera em Deus para vencer essa situação. No Salmo 13, ele fala que está desolado, que ele está triste, mas Deus pode tirá-lo da tristeza. Então, eu já gastei aqui 16 minutos só falando a respeito da introdução dos Salmos. Vamos agora falar do Salmo 45. O Salmo 45 ele é um salmo muito simples. Ele é um salmo que foi escrito pelos filhos de Coré e que fala a respeito do Messias. Quem é o Messias? A palavra Messias significa Salvador. O povo de Israel aguarda pela chegada de um Salvador. Eles aguardam pela vinda de um Messias. Existem várias promessas de que virá o Messias, mas o povo de Israel não crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é o Salvador do povo de Israel. Eles acreditam que existe um Messias, mas ele ainda está por vir, que Jesus não foi o Messias. Por isso o povo judeu só aceita o Antigo Testamento e eles não aceitam o Novo Testamento. Para os cristãos que reconhecem que Jesus é o Salvador, então Jesus é o Messias. Por que eu estou falando isso? Porque o Salmo 45 ele é um salmo que para nós que somos cristãos representa a união de Jesus com a igreja. Nós vamos ler o Salmo 45 e ele descreve a visão do Salvador se casando com a sua noiva. Para nós, a noiva é a igreja e Jesus é o noivo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que foi enviado na terra para dar a sua vida pela igreja e a igreja é a noiva. Então a igreja é a princesa, ele é o príncipe. Jesus é o rei e a igreja é a rainha. Agora, os judeus, eles acreditam que o rei, o Messias, ainda está por vir e que a noiva é o povo de Israel. Eles consideram que eles são a princesa, a rainha. O povo de Israel é o povo eleito, escolhido para se casar com Deus. Então, feita essa explicação, vamos ler o Salmo 45 e vai ser fácil de entendermos que o Salmo 45 ele nos ensina que Jesus, para nós que somos cristãos, ensina que Jesus é realmente o nosso Salvador. Ele dá a vida dele por nós, ele tem todo o poder, ele reina sobre todas as coisas e a igreja, que somos nós, que somos a noiva de Cristo, devemos continuar a nos preparar para recebermos esse casamento, que é o momento em que ele voltará para buscar a igreja ou quando eu e você partirmos dessa terra. Quando nós morremos, nós vamos para o céu, ou seja, assumimos o nosso posto, o nosso lugar, que é o lugar que foi preparado por Deus para cada pessoa que faz parte da igreja. Então vamos ler agora o Salmo 45. Ele começa dizendo assim, eu coloquei em laranja porque ele começa
dizendo que ele começa dizendo que ele vai escrever coisas boas. Veja que os filhos de Coré escreveram no versículo 1: O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então ele está dizendo: o meu coração está fervendo com palavras boas, ou seja, eu estou aguardando a chegada do Messias. Nós vamos entender isso quando lermos do versículo 2 para frente. Ele está fervendo com palavras boas porque ele está dizendo: nós temos uma esperança. Virá um Salvador para o povo de Israel. Eu falo do que tenho feito no tocante ao rei. Eu falo do que eu tenho feito no tocante ao rei. Vamos lembrar que os filhos de Coré, eles eram responsáveis pelo louvor no templo. O que eles estavam fazendo? Eles têm feito no tocante ao rei. Eles têm louvado a Deus. Então eu falo do que eu tenho feito no tocante ao rei. Falo a respeito do que eu tenho feito, significa, eu falo a respeito do louvor. Nós todos os dias louvamos a Deus para apresentar o rei, no caso seria o rei Davi ali, né? Para Deus. Então o meu coração ferve com palavras boas. Nós estamos falando que virá um Messias para salvar o nosso povo de Israel. E eu estou falando a respeito dos louvores. Nós sempre louvamos ao rei e sempre louvamos a Deus, para que o rei se lembre que ele deve sempre honrar a Deus. Nós estamos aguardando o Messias. E a minha língua é a pena de um destro escritor. Eles estão dizendo o seguinte: o que eu vou falar, o que a minha língua vai falar, é a pena, é como uma profecia, é como a pena, ou seja, como a caneta de um destro escritor. Destro escritor significa que é muito bom, que eu sou um muito bom escritor. Eu sei o que eu estou escrevendo, eu sei o que eu estou falando. Eu vou lançar aqui uma profecia. E agora, no versículo 2, em azul, até o versículo 9, em azul, ele está falando a respeito do Messias. Como que eles veem o Messias, o Salvador que virá? Veja o versículo 2. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Então eles estão dizendo: você é mais bonito do que os filhos dos homens. Você é o mais bonito de todos. A graça se derramou em teus lábios. Então ele está dizendo: tudo que você fala é abençoado. Por isso Deus te abençoou para sempre. Eles estão dizendo: o Messias é alguém que é enviado por Deus e que será rei para sempre. Porque Deus, o Todo-Poderoso Criador, o Pai, abençoou o Messias, o Salvador, para sempre. Para nós que somos cristãos, não há dúvida de que é Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 até o versículo 11, Paulo fala assim: porque Jesus era Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou e assumiu a forma humana. E nessa forma ele se humilhou mais uma vez e morreu a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou soberanamente e o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita e deu a ele um nome que é sobre todo nome, e toda língua e toda tribo e todo povo, todo joelho se dobrará diante dele. Então, quando nós lemos o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, você pode ler na sua Bíblia depois, nós vemos que esse homem é Jesus. Para os judeus não é. Eles estão esperando alguém que tem essas características, mas eles não viram isso em Jesus. Aí você pode perguntar, por que eles não viram isso em Jesus? Para eles, o Salvador vai libertar o povo de Israel de toda escravidão. Quando Jesus veio, eles esperavam que ele libertaria o povo de Israel do domínio romano. Mas Jesus disse que ele veio para anunciar o reino de Deus e não o reino do mundo.
Então, por que esse motivo eles não consideram que Jesus é o Messias? Agora vem o versículo 3. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. Então veja que o versículo 3 mostra que eles esperam um Messias que tem uma espada, que é valente, que é cheio de glória e que tem majestade, que é verdadeiramente um rei. E Jesus não trouxe isso, mas eles não entenderam que Jesus colocou a espada na coxa, a palavra dele. Ele revelou: se vocês me aceitarem, vocês vão herdar o reino de Deus, porque o sangue que eu derramo na cruz lava do pecado, e você que recebe Jesus se torna filho de Deus. Então, eles não entendem isso. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. A glória de Jesus se revelou com a cura dos enfermos e dos doentes, e a majestade dele ele revelou quando ele ressuscitou. Ele disse em Mateus, capítulo 28, no versículo 18: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Ele estava dizendo: agora eu sou o rei do céu e da terra. Deus está me dando esse poder agora. Mas os judeus, porque não foram libertos do Império Romano, não conseguem perceber isso. Mas Jesus, ele é a verdadeira majestade. Ele está carregado de glória. Ele está sentado à direita de Deus hoje. Conforme o texto de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 a 11. Agora o versículo 4. E neste teu esplendor, ou seja, neste teu brilho forte, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Ele fala assim: cavalga, ou seja, destaque-se, monte num cavalo, passe na frente de todos e seja próspero pela causa da verdade, lutando pela verdade, pela mansidão e pela justiça. E a tua direita, a tua destra, te ensinará coisas terríveis. Ele está dizendo que o Messias, ele tem tanta sabedoria dada por Deus, que quando ele cavalga, quando ele faz o que precisa fazer na terra, revelando a verdade, a mansidão e a justiça, ele aprende coisas novas. Ele vai fazendo a obra para a qual ele foi chamado e vai percebendo e aprendendo com tudo que ele está realizando. E Jesus, ele realmente fez isso. Ele passou pela terra, o cavalga, né, que é a ideia de montar em um cavalo, ele passou pela terra, mostrando e lutando pela verdade, mostrando mansidão quando ele foi morto e crucificado na cruz, e mostrando a justiça. A justiça é a vontade de Deus. Ele mostrou: a justiça para ser salvo é aceitar a Jesus, aceitar o sacrifício que eu dou, a minha vida, para salvar vocês. Me aceitem, aceitem o meu sacrifício e vocês vão ser purificados do pecado. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. A mão de Jesus foi mostrando para ele toda a glória que Deus Pai deu para ele na terra. Ele curou enfermos, levantou paralíticos, ele ressuscitou mortos. Então, a mão direita de Jesus, ensinou a ele: o Pai realmente me revestiu de todo o poder. Coisas terríveis são operadas. Versículo 5. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Quais são as flechas de Jesus? É o uso da palavra, que é lançada para mostrar os erros dos inimigos do rei. Quem são os inimigos do rei? Os inimigos do rei eram aqueles que não aceitavam a glória de Deus, aqueles que querem ser reis, aqueles que querem a glória para si. Herodes é um exemplo. Ele dizia: eu não aceito que venha nascer um rei que venha ficar no meu lugar. Eu sou o rei aqui da Judéia. Então, se você abre a Bíblia em Mateus, no capítulo 2, quando os magos
foram até Herodes e disseram: Onde está o nascido de Deus, para que venhamos adorá-lo? Ele perguntou para os magos: Aonde está esse rei, para que eu possa adorá-lo? E a intenção de Herodes era matá-lo. Essa história, se você não entendeu direito o que eu falei, você precisa ler Mateus capítulo 2. A Bíblia fala que quando Jesus nasceu, os magos do Oriente viram uma estrela e um anjo que disse para eles: Nasceu o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Então, diante daquele aviso, eles começaram a ir até Belém para procurarem onde Jesus tinha nascido, para que eles pudessem honrar a Jesus, porque eles receberam a revelação de que o Messias, o Salvador, havia nascido. Mas eles deduziram que o rei teria nascido no palácio. Então eles foram no palácio e lá estava Herodes. E quando eles perguntaram para Herodes aonde que está aquele que nasceu e que é o rei dos reis, o Herodes ficou alarmado. Ele pensou: como assim, se eu que sou o rei? Então ele perguntou para os magos: Falem para mim, se vocês o acharem, para que eu também vá e o adore. Mas Herodes disse isso querendo descobrir onde estaria o rei, para que ele pudesse matar o rei ainda bebê, para que ele ficasse no reinado. Então, aqueles magos saíram do palácio e aquela estrela brilhou e começou a conduzi-los até onde Jesus havia nascido. E aí, quando eles chegaram onde Jesus nasceu, ele estava em uma manjedoura, em um lugar muito simples. Mas como eles tinham recebido a revelação do anjo e a estrela tinha conduzido eles, eles sabiam que aquele bebê era o Rei dos Reis e o futuro Salvador. Então eles adoraram aquele rei com mirra e incenso e com perfumes. Deram ouro, incenso e mirra. O ouro representando ele é rei. O incenso significa ele é o único que é digno de receber as nossas orações. E a mirra significa que ele tem o perfume que nos traz a salvação, nos traz alegria. Então é o ouro, o incenso e a mirra que eles ofereceram para Jesus. Depois que eles voltaram, eles não informaram Herodes, porque aquela estrela mostrou que eles deveriam voltar por outro caminho, para que Herodes não matasse aquele menino. Então, depois de 2 anos, a Bíblia diz que Herodes mandou matar todos os bebês de 2 anos para baixo, para ter certeza que, se algum bebê fosse o Rei dos Reis, ele teria matado. Mas nesse tempo, o texto de Mateus capítulo 2 fala que o anjo apareceu em sonhos para José e mostrou que Herodes faria isso. Então eles fugiram para o Egito e ficaram lá até que Herodes morreu, e então depois eles voltaram. Então essa história nos mostra como foi que ocorreu o nascimento de Jesus. Como Herodes era inimigo do rei. Então eu expliquei essa história do Herodes com o propósito de mostrar que na terra existem inimigos de Deus. O Rei dos Reis é Deus. O Rei dos Reis, Deus deu todo o poder para Jesus ser o rei agora sobre a terra. E os inimigos do rei verdadeiro, que é Deus, são aqueles que querem tomar o lugar de Deus. Então eles lutam para pregar o ateísmo. Eles lutam para que ninguém acredite em Deus. Eles lutam para derrubar o reino de Deus. Então agora que nós entendemos isso, vamos ler de volta o versículo 5. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Ele está dizendo assim: as palavras de Deus são afiadas no coração de quem se levanta contra Deus. Deus vai julgar todos os ateus, todos os que não acreditam em Deus,
todos os que se levantam contra Deus. Inclusive, se você ler a história de Herodes, ele morreu comido de bicho, porque um dia ele se colocou na frente do povo e ele começou a fazer um discurso exaltado. Lá em Atos, no capítulo 12, você pode ler isso em Atos capítulo 12. Ele se colocou lá como rei. Ele não deu glória a Deus. Então, de repente, uma bactéria se apegou nele e ele morreu. Dessa forma, Deus estava mostrando que, por mais que ele fosse rei, uma simples bactéria, um ser que é invisível aos nossos olhos, o consumiu e o matou. Então, as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, está dizendo a palavra de Deus é verdadeira. Quando ele lança uma flecha, os inimigos de Deus morrem. Basta Deus ordenar que uma bactéria, um vírus, venha se apegar a alguém e a pessoa morre. A pessoa pode morrer porque perdeu a respiração ou qualquer outra coisa. E por elas os povos caíram debaixo de ti. Pelas flechas de Deus, os povos caíram debaixo de ti. Quando Deus lança uma palavra, a palavra dele prevalece. Não existe povo nenhum que prevaleça diante de Deus. Agora vem o versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Ele está falando do Deus Pai. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, ou seja, o teu cetro, o poder que governa é um cetro de equidade, significa de justiça. 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja que o versículo 7, os filhos de Coré dizem que Deus Pai ungiu o Messias, o Salvador, com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Existem duas pessoas aqui. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Então ele está falando do Messias. Jesus ama a justiça e aborrece a impiedade, a maldade. Por isso Deus, o Deus Pai, o teu Deus, que é o Deus, que é o Pai de Jesus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ele está dizendo assim, Jesus, que é o Messias, o Salvador, recebeu de Deus Pai o óleo de alegria. O óleo fala a respeito da unção. Ele tem a unção e ele derrama alegria. Ele traz salvação. Mais do que a teus companheiros, Jesus é único. Só ele, quando nasceu aqui na terra, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o que morreu para nos dar a salvação. No caso dos judeus, eles acreditam, eles já estão profetizando que quando o Messias vier, ele vai ter essa unção maior. Ele vai ser maior do que todas as outras pessoas. Só que para eles, o Messias não é Jesus. Para nós que somos cristãos, essa pessoa é Jesus. Agora o versículo 8. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. Ele está dizendo que o bom cheiro fala a respeito das boas obras. Onde Jesus passa, você vê notícias boas. Assim como quando uma pessoa que está muito bem perfumada, ela passa e você sente aquele aroma, aquele cheiro que é gostoso, que torna o ambiente agradável, onde Jesus passa, ele deixa o cheiro dele. Ele deixa o cheiro de coisas boas, você lembra daquilo que é bom. Aí o versículo 9. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouro de Ofir é um ouro branco que você só encontra nessa terra, na terra de Ofir. Ele é um ouro específico, é um ouro que só diferenciado. Então ele está dizendo assim, as filhas dos reis são quem? As princesas. Estavam entre as tuas ilustres donzelas.
Então é aqui que nós percebemos que ele está falando do Messias, ele está falando aqui o povo de Israel. O povo de Israel é como se fossem princesas que estão entre as tuas ilustres donzelas, que estão com você. E à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Em outras palavras, quem anda com o Messias vai ser ornado de vestes especiais. Agora o versículo 10 até o versículo 17, ele fala para a noiva, ele fala para a igreja. No caso dos judeus, ele está falando para o povo de Israel. Está dizendo assim no 10, ouve, filha. Quem que é a filha? É o povo de Israel. Para nós que somos cristãos, é a igreja, é a noiva. Então, ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então é assim, esqueça do povo de Israel. Existe uma um novo lugar para ser ocupado, que é como a esposa do Messias, é a filha de Deus. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. Então ele está falando assim, esse Messias é o teu Senhor, obedeça a esse Messias. No nosso caso, que somos cristãos, obedeça a Jesus. Veja Jesus. Versículo 12: E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. No caso do povo israelita, quando ele fala assim, a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor, ele está dizendo assim, o Messias, ele é o filho, ele vem enviado por Deus, e ele vai fazer com que o povo de Israel tenha destaque. Tiro é uma cidade da Síria. Então eles estão dizendo, os outros povos terão que reconhecer a glória de Israel. No nosso caso, que somos cristãos, nós dizemos assim, todos os povos têm que reconhecer que Jesus é o Senhor. Então nós que caminhamos com Jesus, aqueles que seguem outros deuses, Tiro no caso, é uma cidade da Síria, é uma cidade que seguia outros deuses, todos terão que reconhecer que só Jesus é o Senhor. Então a filha de Tiro estará ali com presentes. As pessoas reconhecerão que o Messias é o único Salvador. Para o nosso caso, Jesus é o Messias. E os ricos do povo suplicarão teu favor. Até quem é muito rico na terra, que seriam os poderosos, terão que reconhecer que quem está com Deus, quem está com o Salvador, é que tem todas as coisas. Eles vão pedir, vão suplicar o favor dos que estão com Deus. 13. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Então aqui eles estão anunciando o futuro. Quando o Messias vier para eles, o povo de Israel, que é a filha do rei, será ilustre. Estará no palácio e terá vestes de ouro. No nosso caso, que somos cristãos, lá no Apocalipse fala, lá no céu você andará nas ruas de ouro. Você terá roupas brancas. Você será uma nova criatura. Você estará para sempre com Deus. Então, nós que somos a filha do rei, a noiva, é toda ilustre no seu palácio. O palácio da igreja é a Nova Jerusalém, onde nós vamos estar para sempre com ele. Agora o versículo 14. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens. E ele comparou a igreja como 10 virgens, dizendo que existem 5 noivas que são prudentes e 5 que são tolas. E as 5 virgens prudentes foram buscar azeite. E Jesus estava dizendo que o azeite representa buscar em oração a presença de Deus. Então nós vemos ali que levá-la-ão ao rei. O rei é Jesus, ele é o Messias, com vestes bordadas. Na Bíblia fala que Deus está esperando uma igreja de boas obras, com vestes brancas. Então, o que são essas vestes? São as nossas obras, o que nós fazemos.
Então levá-la-ão ao rei com vestes bordadas, com obras boas. As virgens que acompanham a trarão a ti. 15. Com alegria e regozijo. O que é regozijo? É regozar. Então é gozar de novo. Significa ter alegria redobrada. Então, com alegria e regozijo, ou seja, mais alegria ainda, serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Está dizendo que, quando encontrarmos com Jesus, entraremos na glória, no palácio dele, no céu, na Nova Jerusalém, e estaremos com alegria ali. Para os judeus, eles ainda estão esperando esse Messias. Versículo 16: Em lugar de teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Então, nós vamos assumir o lugar. Ele está dizendo aqui: o povo de Israel vai ser honrado e vão assumir o posto dos pais deles para poderem dar a honra para os seus filhos, como príncipe sobre toda a terra. Versículo 17: Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Então, aqui, na verdade, o versículo 17, eu vou deixar ele de laranja, porque o primeiro versículo são os filhos de Coré falando assim: o meu coração ferve com palavras boas. Eu falo do que eu tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Ele começa dizendo assim: eu vou falar sobre o Messias e vou falar sobre o futuro do povo de Israel. O Messias é o Filho de Deus, o que vai ser enviado. A noiva é o nosso povo, o povo de Israel. E aí aqui, nesse último versículo, só agora que eu reparei, eu tinha pintado de rosa, achando que ele estava falando da noiva. Mas ele dizendo, ele está terminando o salmo para dizer o seguinte: diante de tudo isso que o Messias vai ter por Deus e diante de toda essa glória que a noiva vai receber, eu vou fazer lembrado o teu nome. O nome de quem? O nome de Deus, o Deus Criador, o Deus Pai. E o nome do Salvador, do Messias, eu vou lembrar o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Na verdade, esse versículo 17, ele está dizendo: quando Jesus vier, o Messias chegar, nós vamos lembrar o seu nome de geração em geração. Vamos sempre lembrar do nome dele, porque ele que vai fazer o povo de Israel ser a noiva e receber todas essas bênçãos. Para nós que somos cristãos, vamos fazer lembrar do nome de Jesus, de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente, porque os povos devem louvar a Jesus eternamente. Essa é a meditação do Salmo 45. E o que o Salmo 45 nos ensina? Nos ensina que Deus já havia feito uma promessa de que enviaria um Salvador para derramar o perdão dos nossos pecados. E que Deus cumpriu essa promessa. Ele já enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz, para termos o perdão dos nossos pecados. Só que o povo de Israel ainda não reconhece Jesus como Messias. Então o Salmo 45 para eles é uma profecia. Ainda vai acontecer. Vamos lembrar que os filhos de Coré, quando eles escreveram esse salmo há muitos anos atrás, antes de Jesus chegar. Mas quando você presta atenção em tudo que nós lemos, nós vemos que Jesus cumpriu todos esses requisitos e que a noiva, que é a igreja, ainda está se adornando, se vestindo com roupas bordadas, que são as nossas boas obras, que são as nossas obediências a Deus e a Jesus, até que possamos herdar o palácio, que é a eternidade com Deus. Agora, para os judeus, eles ainda estão aguardando a chegada do Salvador. Eles estão aguardando a vinda do Messias. Mas eles já têm aqui a revelação de como é o Messias. Ele é alguém que é Rei dos Reis. Ele é alguém que foi ungido com óleo de alegria por Deus o Criador e que foi honrado e colocado como rei na terra. Cheio de glória,
cheio de força e de majestade. E esse é Jesus. Então, o Salmo 45 nos ensina uma coisa. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Ele prometeu enviar um Salvador e o Salvador veio. Você quer aceitar a Jesus para receber essa salvação, para ser colocado no palácio dele, para receber toda essa herança que foi prometida aqui no Salmo 45, de um dia morar no céu, de um dia estar com ele na glória? Se você quer isso, então aceite a Jesus. Faça a seguinte oração comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até chegar no céu, no teu palácio. Amém. Com essa oração, você agora é de Jesus. Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador. Você reconhece que tem pecados e que é Ele que te perdoa dos pecados com o sangue que Ele derramou na cruz. E agora, você tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que o livro da vida é um livro que estão os nomes dos que receberam Jesus, como você fez agora. E você pediu para ter o Espírito Santo com você, que é o próprio Deus morando em você. Agora você deve procurar uma igreja ou uma comunidade de fé para se batizar nas águas. Jesus, que é o Messias, ensinou em João, no capítulo 3, que quem quer morar no céu precisa nascer da água e do Espírito. Quando você aceitou a Jesus, você nasceu do Espírito, porque você pediu para receber o Espírito Santo em você. Mas nascer da água significa ser colocado nas águas, porque quando você é mergulhado com todo o seu corpo nas águas, representa que você está sendo sepultado e os seus pecados estão ficando lá. E quando você sai da água, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo ressuscitado para viver uma vida limpa com Jesus. Depois que você se batiza, esse batismo está escrito em João, capítulo 3, versículo 5. Depois que você batiza, você deve participar da ceia. A ceia é uma reunião em que a igreja parte um pão que simboliza o corpo de Jesus que foi partido por mim e por você, e depois bebem um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus que purifica do pecado. Sempre que você participa da ceia, você está comendo pão, significa eu estou ganhando força espiritual para seguir a Jesus aqui na terra enquanto eu estiver aqui. E quando você bebe o suco de uva no cálice, você está dizendo: os pecados que eu fiz até aqui foram purificados agora. Então, toda vez que você participa da ceia, você come alimento espiritual e é purificado dos pecados. Você lembra que Jesus morreu por você e lembra que um dia ele vai voltar para te buscar, para você entrar nos palácios dele. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e vamos continuar com a leitura dos Salmos até o Salmo 150, aprendendo e crescendo no relacionamento, na intimidade com Deus. Senhor, abençoa cada pessoa que participou desse estudo, desse vídeo, derrama salvação e nos ajuda a entrar na Nova Jerusalém, no reino de Deus, nos teus palácios, que possamos ter as nossas vestes bordadas, as nossas obras transformadas, para segui-lo hoje até a eternidade. Amém.